a ditadura e a liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou. Fecha aspas. O projeto Mais Médicos se baseava no modelo, ou se baseia, né, no modelo de cooperação assinado entre Brasil, Cuba e a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. Pela parceria, o pagamento dos profissionais é realizado ao governo cubano, que transfere parte do valor aos médicos. Atualmente, os médicos recebem quase R$3.000. O programa Mais Médicos levou cerca de 20 mil médicos cubanos em mais de 3.600 municípios do Brasil. Mais de 700 municípios tiveram pela primeira vez em sua história um profissional médico. Para debater o assunto, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN na Avenida Guanambi, Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e Rodrigo Saraiva Marinho, mestre em Direito Constitucional, professor de pós-graduação e integrante do Instituto Mises. Você, ouvinte e internauta, participa pelo telefone 3066-4030, pelo nosso WhatsApp, o 981665589, e acompanha também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. São 10h06. Debates do Povo. Apresentação, Marcos Tardan. Muito bom dia, Rodrigo. Muito bom dia, Plínio. Olá, bom dia. Para os críticos do programa Mais Médicos, os médicos cubanos são despreparados, não há comprovação de seus conhecimentos e falta estrutura de atendimento no interior do Brasil para atrair mais médicos brasileiros. Já para os defensores da participação de cubanos, a decisão de ontem, tomada ali pelo governo cubano, desestrutura completamente o sistema de saúde brasileiro e não há necessidade do revalida, pois os médicos cubanos atuam exclusivamente na atenção primária de saúde. Para começar, então, Rodrigo Marinho, você, como um bom liberal, certamente é a favor da participação de médicos cubanos no Mais Médicos, correto? Sou a favor de médicos cubanos, bolivianos, venezuelanos, uruguaios, franceses, ingleses, qualquer médico que queira trabalhar no Brasil, você deveria ser muito bem-vindo. Já que é saúde primária, porque só o médico cubano tem esse direito, porque os outros médicos também não teriam o mesmo direito. Na minha visão, o Revalida é um exame obrigatório para todos os médicos que vêm para o Brasil, salvo o médico cubano, né? Na minha visão, o programa Mais Médicos, da forma que ele é hoje, é um programa de trabalho escravo, que fique muito claro isso. 70% do valor. Escravo, é forte 70%. E eu posso explicar as condições de trabalho escravo definidas em lei. Né? Condições degradante de trabalho, né? Proibindo, por exemplo, o direito de ir e vir. Esses médicos cubanos são obrigados a ficar restritos em determinados locais, sem poder se deslocar, sem poder andar, salvo com a autorização do seu bedel, porque eles têm o bedel. Eles têm uma jornada, a outra condição é a jornada exaustiva, não consigo afirmar se há ou não no caso de Cuba. E outro ponto é o trabalho forçado, que mantém através de fraude, né? A forma fraude, isolamento geográfico, ameaças, violências físicas e psicológicas a si e a sua família. Os médicos cubanos não podem trazer a sua família para o Brasil. Eles são proibidos de trazer a sua família para o Brasil. E é muito parecido, se você pensar na lógica de guerra antiga, era você deixar um refém. Um refém fica preso ao comando do Estado e ele trabalha para o Estado sob pena de ameaças para a sua família, como o regime cubano fez inúmeras vezes, né? O regime cubano, para quem não sabe, na verdade todos os regimes socialistas, em especial o cubano, matou homossexuais de forma absurda, colocou eles em trabalhos forçados. E a outra coisa é a servidão por dívida. Isso caracteriza o trabalho escravo. São situações de trabalho escravo que nós temos. Ficou claro que o médico ganha R$3.000, mas 7 mil vão para Cuba. Né, dos 10 mil que são pagos, 11 mil, acho. Né, dá 3 mil, dá 30%. O número é percentual, né? Dá mais ou menos 3, só para tentar arredondar, certo. 3 mil vai para o médico e 7 mil vai para Cuba, que diz que vai pagar para a família. Não há prova nenhuma desse pagamento, de forma absurda. Qualquer profissional que mora em Miami, consegue mandar dinheiro para a sua família em Cuba. Por que o médico cubano não faz as suas próprias escolhas, trabalha e manda o dinheiro, se for o caso, para a sua própria família? Para mim é completo trabalho escravo. E eu acho que qualquer pessoa, qualquer médico de qualquer lugar do mundo poderia trabalhar no país, deveria ter chance de trabalhar no país. Certo. É isso que eu defendo. Isso aí, Plínio, trabalho escravo? Não, isso eu vou chegar lá, mas primeiro que não procede essa questão que médico cubano não pode trazer a família. Se ele cumprir o que estabelece a legislação de
de pessoas que vêm de outros países para cá, pode. Essa proibição não existe. Eu estava procurando aqui na internet, mas a pessoa pode procurar, saiu inclusive num desses projetos de checagem de notícias, se não me engano, da Folha. Mas eu vou achar aqui. Mas a pessoa pode procurar na internet que vai ver que o Bolsonaro disse isso, uma das questões que ele coloca, e essa é uma questão, uma falsidade. A pessoa tem que cumprir as regras de imigração, cumprindo, a família pode vir. Segundo lugar, eu acho que Cuba errou ao fazer esse corte tão abruptamente, esse anúncio abruptamente. Né? Eu acho que ele deveria ter, talvez, esperado o governo tomar posse, ver como essa questão vai se desenrolar, porque isso vai causar um problema muito sério ao Brasil, como está causando você retirar. No Brasil existe mais ou menos 18 mil médicos. A metade, aproximadamente, é de cubanos. Em locais onde brasileiros não querem ir. Exatamente. Então, esses médicos vão sair de lá, como é que vai ser cumprido? Quem que vai e essa questão ocupar que eles fazem apenas lugares? o atendimento primário mesmo. Né? A outra questão é do Revalida. Não é só para os médicos cubanos que não é preciso fazer o Revalida. Qualquer médico de outro país também não precisa. Não, só cubano. Né? Isso está na questão da do acordo com a OPAS, mas tudo bem. Agora, se o médico está atendendo bem ou mal, isso eu acho que tem que perguntar aos pacientes. E tem um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi feito em São Paulo, Amazonas, eu não lembro todos os estados, nas áreas mais vulneráveis. Universidade Federal de Minas Gerais que fez o estudo. Também pode ser procurado na internet, a pessoa pode... Depois eu vou dar o e por que não abre para todos? De outros países, você diz. Sim, mas é aberto. Não é. Claro que é. O Revalida, não. De jeito nenhum. A questão do Revalida, não sei como é que é o acordo exatamente, eu confesso não saber. Mas o que eu sei é que tem um acordo com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde. Sim. Esse valor que o Brasil paga é transferido para a OPAS transfere para o governo cubano e o médico cubano, de fato, é exatamente esses valores que o Rodrigo diz. Dos 11 mil reais que o governo paga para cada médico, o médico cubano recebe 3 mil. Agora, além do mais, a prefeitura é obrigada a dar moradia e alimentação. Ou seja, a pessoa recebe 3 mil reais praticamente líquidos. É diferente dos outros médicos? Deveria receber a mesma coisa? Deveria, ou talvez um pouco mais, deveria. Agora, dizer que isso é trabalho escravo. Se fosse brasileiro, agora, deixa eu dizer, numa condição brasileira, você já tem duas, não foram julgados ainda, mas tem pelo menos 2 investigações feitas pelo Ministério Público do Trabalho sobre trabalho escravo. Se um brasileiro, você, tivéssemos na mesma condição, seria o trabalho escravo. Não, em outro país no Brasil, na realidade do Brasil, então, na legislação do Brasil, seria trabalho escravo. Deixa eu retomar. É o que eu estou dizendo. Tem um acordo com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, que até onde eu sei não é subordinada ao governo cubano, que essas condições são estabelecidas. E não, agora, é engraçado, o Jair Bolsonaro, e parece que é o mesmo argumento do Rodrigo, vem falar em trabalho escravo. O cara que diz que quer fazer uma carteira verde e amarela para tirar direito de trabalhador. Quer acabar com a fiscalização do trabalho rural porque ele diz que há exagero em caracterização de trabalho escravo. É esse cara que vem falar em trabalho escravo? Para um trabalhador cubano que está recebendo menos do que os outros, mas está recebendo 3 mil reais, mais alimentação e moradia? Quer dizer que um trabalhador brasileiro que tivesse na mesma condição, ele recebesse 10 e o empregado ficasse com 3 mil, ele poderia ficar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Colômbia, Bolívia, Venezuela, que está na moda, abrisse um programa para médicos brasileiros trabalharem lá e estabelecer essas condições. Enfim, as condições que são estabelecidas, se houvesse um acordo, a pessoa vai para lá e cumpre esse trabalho e não estamos falando de legislação brasileira. Agora, há uma diferença. Agora imagina, há uma diferença. 18 mil médicos cubanos, o Rodrigo tem 2 processos. Não. Tem 2 investigações, o Ministério Público faz do trabalho. Mas há uma diferença. Vamos ver, então. Eu gostei do seu parâmetro. Você está falando da Venezuela. Então, Rodrigo, e outra coisa é o seguinte, normalmente quem tem esse argumento, não sei se foi o caso do Rodrigo, foram aqueles que combateram o programa Mais Médicos, que está levando medicina para... Tem pelo menos 300 cidades brasileiras. Cuba diz que eram 700, mas o governo brasileiro diz que são 300. Que nunca tinha visto um médico residente na vida. E nem veriam se dependesse dos médicos brasileiros. Agora,
E normalmente quem tem esse argumento do Rodrigo, não sei se é o caso dele, foram justamente as pessoas que foram contra o programa Mais Médicos. Não, eu sou a favor da ideia de ter médicos em todo o país, mas você tem um ponto antigamente falando do Brasil mandar médicos para fora do Brasil. É diferente. Os médicos brasileiros não são obrigados a vir para o Brasil. Aqui nós estamos falando de uma ditadura cubana que obriga os médicos a saírem de Cuba. Eles são obrigados a saírem. Aqui na ditadura, sob pena de demandas e problemas, inclusive de prisões políticas que acontecem violentamente em Cuba por descumprimento de ordem quanto a isso. A diferença entre a realidade do Brasil e de Cuba é absurda. Nós estamos falando de uma ditadura que usa pessoas como commodities. Commodity deixou de ser usado. Não, eu estou dizendo que só terminar aqui. Cubano, não, mas eu estou discutindo porque isso importa. Agora... Porque isso importa pelo seguinte ponto: no regime cubano, as pessoas são tratadas como commodities. Nós temos uma situação em que médicos são exportados como se fossem mercadorias. E a visão deve ser individual. Se o médico quiser vir para cá, inclusive uma coisa muito boa que o Bolsonaro disse dentro dessa condição foi que qualquer médico cubano que queira ficar no Brasil, qualquer cubano que queira ficar no Brasil receberá asilo político. Qualquer um deles. E ele disse o seguinte: vamos ver quantos querem ficar. E ele disse o seguinte... Quantos pediram asilo político até hoje no aqui? No período, vários desertores. Vários, quantos? E aí você vê um ponto, ele está só dizendo o seguinte: o médico tem que passar por exame, como todo médico do mundo que vem para o Brasil tem que passar. Todo médico do mundo tem que passar. O médico vai ficar com 100% do seu salário, meu Deus. O salário Rodrigo, dele. E o terceiro ponto é que o médico vai poder trazer os seus familiares. Eu só vou dar um ponto. Familiar pode trazer. Só terminar meu ponto aqui. Familiar pode trazer. Só terminar meu ponto. Qualquer pessoa com visto de trabalho no Brasil, isso é um erro que você falou aqui no começo, que eu vou argumentar. Os médicos cubanos, quando vêm para cá, eles passam a ter o que se chama de visto de trabalho. Rodrigo, e qualquer a visto, questão é a seguinte: só finalizar você meu ponto. É a favor ou contra o programa Mais Médicos? Essa é a questão. Só finalizar meu ponto. Né? Deixa eu finalizar. Eu vou responder isso. Dentro do visto de trabalho, qualquer pessoa com visto de trabalho no Brasil pode trazer sua família. Eu sou a favor do programa Mais Médico? Não, nessas condições. Nessas condições é um programa de trabalho escravo. As condições do Bolsonaro? Na condição de qualquer médico. Não, é as condições do Bolsonaro. Se é para abrir o... Não, Rodrigo, se é para abrir o... As condições são as mesmas que o do Bolsonaro? Essas três condições são as mesmas de qualquer médico. Não. Qualquer médico. Tem um monte de médico brasileiro trabalhando. Vamos abrir o Revalida para todos, então, já que o Revalida não é importante. Já que o Revalida não é importante, vamos abrir para o francês, para o uruguaio, para o inglês. Vamos abrir para qualquer médico estrangeiro. Para mim... E vamos deixar que o médico receba o salário dele. O governo brasileiro está pagando ao médico. Ele não está pagando para financiar a ditadura. Rodrigo, na prática, hoje, o dinheiro que é pago nesse negócio serve 70% para financiar a ditadura. Rodrigo, resumindo, você é contra o programa Mais Médicos. Da forma que está hoje, claramente. Você é contra um programa ideal, né? Agora você veja só. Eu sou contra o trabalho escravo. Não, agora você está dizendo que essa é a questão do Revalida. Você vai perguntar para as pessoas que estão sendo atendidas, elas são 95% que estão sendo bem atendidas. Então, ótimo, vamos abrir para todos. Deixa eu concluir. Sim, tudo bem, não sou contra abrir para todos, agora eu sou contra fechar para quem está aqui. Mas entenda. Então abra. Então, Rodrigo, pronto. Dessa forma, ok. Concordamos nesse ponto. Não, concordamos nesse ponto. Se é para abrir para todos, concordamos nesse ponto. Rodrigo, um segundo. Eu quero dizer o seguinte. Você, então, é a favor da política do Bolsonaro de chutar os médicos cubanos do Brasil? Não, ele em nenhum momento disse que chutaria os médicos cubanos do Brasil. Ele disse que daria asilo a qualquer cubano. Pombas. O Bolsonaro vem dizendo desde o começo, ele vem dizendo que o médico cubano não tem competência, que médico cubano não serve, que médico cubano trata, enfim, ele vem criticando os médicos cubanos, não é de agora, rapaz, durante a campanha toda ele fez isso para ganhar ponto. Né? Agora, os médicos cubanos estão onde o médico brasileiro não quer ir. E Cuba, ela faz isso de fato no mundo inteiro. Agora vamos conversar com os médicos cubanos também. Aqui eles não estão sob o tacão da ditadura, não. Eles podem pedir asilo. Foi isso que o Bolsonaro disse. Na verdade, foi negado durante o governo Dilma e do governo Lula vários asilos. Vários. Tudo bem. Inclusive, durante o Pan-Americano, dois boxeadores ficaram aqui e foram negados asilo. Inclusive, escrevi na época que o governo brasileiro devia ter dado asilo para esses boxeadores cubanos. Né? Não sou contra dar asilo para quem pede. Muito pelo contrário. Eu acho que esse é um instituto que devia ser respeitado no mundo inteiro. E o Bolsonaro disse que daria para todos. Não, tudo bem. O que o Bolsonaro fala, a gente não deve levar muito em conta. Porque ele fala uma coisa num dia, no outro dia ele desmente. O Ministério do Trabalho ia acabar num dia, no outro dia não ia mais. Chegando no horário do intervalo aqui, eu quero ler algumas participações de ouvintes. Aliás, para quem não está nos assistindo de casa, pelo Facebook, talvez tenha resumindo, é o seguinte. E olha, a camisa do que o Rodrigo está usando diz assim: imposto é roubo. Nem tem uma arma aqui na camisa dele. A propriedade talvez seja um roubo. A propriedade é o contrário disso. A defesa da propriedade protege em especial os mais pobres. Muito bem, e aqui vários comentários de ouvintes pelo Facebook. O David Diego diz: grande Rodrigo Marinho, dá uma aula aí. O Sérgio Lobo diz:
Cuba não concordou com as condições propostas por Bolsonaro, que visavam salário integral, aplicação de teste de capacidade e a possibilidade dos médicos trazerem suas famílias ao país. Isso não procede, Já o Carlos Eduardo Souza Praxedes diz: entre 2014 e 2017 geria um serviço de atenção primária que contava com médicos cubanos do programa Mais Médicos em Fortaleza. E estes profissionais sempre foram éticos e competentes. Estes profissionais têm uma formação diferenciada, que pensam o processo saúde e doença sob a perspectiva do território e encaram o cuidado em saúde fora da lógica mercadológica. A experiência que tive com esses profissionais foi bastante proveitosa e agradecedora. É médico? Ele diz que trabalhou aqui, ele começou dizendo que trabalhou, geriu um serviço de atenção primária que contava com médico. Não sei se ele é médico, mas ele geriu um programa. Enfim, ele faz aqui rasgados elogios aos médicos cubanos. Enfim, muitas participações de ouvintes aqui. O Paulo Guerra, por telefone, Paulo Guerra de Calcaia, diz: Marinho resumiu muito bem. A ideia de Jair Bolsonaro é que eles fiquem, mas não como escravo, como profissional de saúde. O Pedro, do Centro, diz: de quem é o dinheiro repassado para o programa Mais Médicos, se não dos brasileiros? E por aí vai. Muitas participações de ouvintes, mas vamos agora para um rápido intervalo. E mais uma vez convido todos os nossos ouvintes a participarem do programa pelo telefone 3066-4030 ou pelo WhatsApp 981665589 e acompanhem também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. Até já! Debates do Povo. Oferecimento CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica, 3081-6400. Recanto Verde Vida.
Debate do Povo, hoje conversando sobre a decisão do governo cubano de retirar os médicos cubanos que fazem parte do programa Mais Médicos aqui no Brasil. Participações aqui no estúdio do Rodrigo Marinho e do Plínio Bortolotti e vários ouvintes entrando em contato conosco pelo telefone 3066-4030, pelo WhatsApp 981665589 e também nos acompanhando ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. O nosso ouvinte Adriano Ribeiro, de Vila Peri, diz: que tal 4 minutos para cada debatedor? Um de cada vez apresenta seus argumentos. Isso é como fazemos, o caro ouvinte Adriano, exatamente no programa com a Sociedade de Debate, que é bem dividido. Hoje aqui é mais esculhambado. Hoje aqui é de segunda a quinta, é um pouco diferente. O ringue é mais animado também, né? Ringue, aí é quem toma a iniciativa. Mas vamos lá. A nossa ouvinte Nani diz assim: os cubanos chegaram aqui e foram avaliados em questão de medicina e fluência de português. Cuba manda médicos para 66 países. Só uma desistiu e trabalho escravo hoje foi descoberto numa fazenda. Diz para o Rodrigo que ele respeite o tempo do Plínio. Olha aí, tá vendo? Pode deixar, Nando, que eu resolvo aqui com o Rodrigo. Hoje ele trouxe o filho dele aqui de 10 anos para ajudar. Um jovem campeão brasileiro, Arthur de 10 anos, nos prestigiando com a sua presença aqui no estúdio. Tivemos aqui também várias participações. Tem um ouvinte aqui que eu queria ler, que é o Francisco Cícero. Ele pergunta assim... Ajuda forte, né? Ele diz que os cubanos dão aula de humanidade e competência nos brasileiros. E ele pergunta para o Rodrigo: tu já pisou num hospital público, Rodrigo? Já, hospital de guerra, inclusive denunciado pela doutora Mara Pinheiro, que foi demitida por denunciar as péssimas condições de saúde que o Brasil tem. Infelizmente, você entrar no hospital público no estado de Ceará é você entrar em hospitais de guerra que são maltratados, com pessoas, e uma médica que denunciava isso foi demitida por perseguição política só porque ela foi uma candidata que ameaça a dominância dos Ferreira Gomes aqui no estado do Ceará. O Renato Almeida diz: Plínio é claramente marxista. Já o Marcos Roberto Gomes diz: já valeu meu voto em Bolsonaro. Ele é do Cedro, aqui no Ceará. O Marcos Roberto. Possivelmente ele não precisa de médico. Decisão. Possivelmente, talvez. Não seja o quê? Não ouvi. Ele disse assim que já valeu o voto no Bolsonaro por essa decisão. Eu não ouvi o comentário do Plínio. Eu disse que possivelmente ele não precisa de médico, né? Ou pode pagar um médico. Ele não deve estar sendo muito afetado diretamente pela política. Né? Mas vamos lá, quem afeta? O que vocês acham? Que impactos vocês imaginam que terão na população brasileira? Em especial, claro, estamos aqui no Ceará, falamos para a população, para os ouvintes aqui do Ceará. Que impactos vocês acreditam que essa decisão pode ter na população? Lá na linha de frente. Tardão, deixa só aqui. Eu peguei aqui o julgamento do Supremo Tribunal Federal. E essa questão de revalidação do diploma, da não revalidação, vale para qualquer médico estrangeiro. Do programa. Do programa. E inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no período também, julgou essa questão do salário dos cubanos e achou que o contrato estava ok. Quer dizer, se há trabalho escravo, o Supremo Tribunal Federal também está validando. E olha só, como é que funciona o Mais Médicos? Primeiro, ele chama médicos brasileiros, formados no Brasil. Depois, médicos brasileiros formados no exterior, que não precisa do revalida também. Depois, eles chamam os médicos de outras nacionalidades, quaisquer. E, em quarto lugar, que os cubanos são chamados. É assim que funciona o programa. Certo. Agora, quanto a essa pergunta aí que você disse, quem vai ser... Como é que vai ser o impacto? Como é que vocês imaginam que será o impacto dessa decisão, dessa saída desse eu gostaria, eu suponho, ou eu acho que seria razoável que o governo cubano não fizesse essa saída abrupta, né, de um dia para o outro, que vai deixar muita gente desassistida. E parece que o próprio ministro da Saúde deu uma declaração, disse que iria entrar em contato com, enfim, as autoridades cubanas para ver se é possível fazer uma transição de tal modo que não prejudique tantas pessoas. Espero que seja feito assim. Agora, acho que vai ser difícil. Eles dizem que vão facilitar um pouco para médicos brasileiros, vão fazer uma chamada que tem. Mas de 18 mil médicos que estão atuando nesse programa, a metade são cubanos. Então, eu acho que algum impacto negativo terá. Tem um ponto que a gente talvez não lembre que o programa também estabelecia, que era o aumento de faculdades no Brasil como um todo. Principalmente a interiorização de faculdades de medicina no interior do estado. Que, de forma geral, os médicos que estão na carreira se incomodam bastante com isso, que eu acho um erro.
né? Porque na prática, se a demanda está sendo necessária, nós temos que aumentar a oferta. Não tem jeito em relação a isso. Tem que equilibrar a oferta e demanda para conseguir fazer isso. E quanto mais aberto o mercado para que isso mas aconteça, você tocou num ponto possível. importante, que é essa questão da formação do médico brasileiro. Provavelmente, de um modo geral, me parece, o médico brasileiro não é formado para esse tipo de atenção primária. Né? Assim, ele é formado para se especializar, né? Mas tem um ponto interessante. O que motiva os médicos brasileiros. Mas tem muito médico brasileiro que vai para o interior e volta, né? Que eu até estava falando aqui no intervalo, que muitas vezes são prometidos aqueles salários astronômicos para o médico, a prefeitura paga um mês e não paga mais nenhum. Na prática, os médicos acabam não confiando nesse serviço. O programa Mais Médicos tem uma capacidade clara, caso organizado o programa, de forma efetiva, de conseguir recepcionar esses médicos. Também há um ponto interessante sobre essa coisa da atenção primária, né? Muitos também acreditam, e quem estuda essa área de atenção primária fala que um bom programa de saneamento básico, e aí eu vou voltar ao meu assunto cumprindo, que a gente já voltou várias vezes sobre esgoto e água, né? O Bill Gates, essa semana, apresentou uma privada, uma aparelho sanitário que resolve claramente o problema de esgoto, por exemplo, de coleta de esgoto. Sem água, que é fantástico aqui para o Ceará. Então, eu não usei, ainda não posso, não fiz o teste. Resolveria grande parte do problema do estado do Ceará, né? Que é o problema sério de você ter a rede de esgoto, né? O que é muito caro é ter a rede de esgoto em relação a isso. Para provar que a iniciativa privada pode resolver. Deixa eu ver algumas participações. O problema disso. Não, na verdade, não é nem iniciativa privada, né? É a fundação, né? É, iniciativa privada, claramente. Jorge Cunha, nosso ouvinte de Fortaleza, diz: parabéns, Plínio, pela sua inteligência e lucidez. Em Parambu são 10 médicos cubanos que vão embora e o povo vai ficar desamparado. O Brasil entrega o dinheiro a um órgão internacional e esse repassa para Cuba. Esse Bolsonaro já fez confusão com a China, com o Oriente Médio, caso da embaixada com a Dinamarca, Acordo de Paris, invadir Venezuela, Argentina, e agora lasca o povo que vai ficar sem médico. Tardan, só fazer uma retificação, era Noruega, viu? Tu falou de Dinamarca ontem, mas era Noruega. E Noruega, inclusive, tem vários exemplos da Noruega, e a crítica é razoável. Depois eu fui pesquisar, fiquei com a dúvida, fui pesquisar e me mandaram também alguns links, que a Noruega estava mandando, empresas norueguesas estavam mandando, tentando explorar petróleo na Amazônia e lascando a nascente dos rios na Amazônia. Então, assim, a crítica tem... Mas é desse acordo com o governo? Não, a crítica que eles direcionaram a Noruega tem um certo fundamento, pelo menos nesse ponto. E o Santiago Júnior, nosso ouvinte, diz: Plínio está errado. A inscrição na prática não funciona do modo como ele indevidamente explicou. Tenho muitos colegas que tentaram se inscrever no programa e não conseguiram. Precisaria saber caso a caso, né? Agora, inclusive, o próprio governo Temer divulgou essa forma de seleção muito recentemente. O Ezequias Nogueira diz: Plínio, se quiser tentar marcar uma consulta, eu levo ele aqui no posto do centro, 2 meses, clínico geral para exame. Estou esperando há 3 anos por um dente que paguei. Por um dente? Que paguei 50 conto no privado e fiz. Não entendi. SUS tem que fechar. Sim. Um crítico feroz aqui. Tá. Lá, não. Não, ele está equivocado, né? O SUS acho que tem que ser melhorado para atender as pessoas que não podem pagar, não é? A Fátima Denise diz: atender brasileiros precisamos sim, mas explorando os profissionais, não. Bolsonaro está certo. Cuba, de forma brusca, tomou uma decisão sem se importar nem com seus médicos, nem com o nosso povo. Uma decisão dessa, assim, só para ficar claro, entre a informação e a decisão envolve um tempo muito grande, né? Isso também tem um quê da política, né? Exato. Humano, informação daqui, tem a resposta política de lá. Eu sou advogado, eu acredito em papel, não tem jeito. Né? Você vai ver contratos e tratados sendo firmados e tratados sendo... Tem que quebrar, fechar, né? Fazer a rescisão do acordo. Acho que muitos médicos cubanos, caso isso aconteça, ficarão no Brasil. Nós já tendo deserção, não vou saber o número exato, mas tivemos deserção durante o período. Inclusive, era uma crítica, uma preocupação de Cuba em relação a isso, porque para Cuba são commodities, isso é um grande problema, né? Quando você trata a gente como commodities, que é clara escravidão, então para Cuba é um prejuízo perder os seus profissionais em relação a isso. Para o Brasil, por exemplo, a gente não vai nunca prender alguém aqui ou ficar preso ao país porque ele é médico ou porque ele é algum profissional. A gente tem que dar incentivos para que as pessoas fiquem no país e queiram estar lá. O incentivo que Cuba dá é prender a família das pessoas lá. Quando eu falei do visto de trabalho, é que o visto de trabalho, por decorrência, ele permite o visto temporário para a família. Entendeu? Isso deveria acontecer sempre. O Vander do Pirambu diz: parece que o trabalho análogo à escravidão promovido por Cuba é justificável pela esquerda cega. Hoje a população brasileira tem, através de clínicas a preço acessível, atendimento primário de forma excelente. Vamos ver aqui, nossos ouvintes aqui, cada um, ainda há pouco tinha um aqui criticando excelente. Essa questão de Cuba, eu não me lembro bem, não, mas eu escrevi na época que o mais correto, eu devo ter escrito isso, eu vou procurar no meu blog. Obviamente, que pagar... É fonte de pesquisa esse blog, a gente tem que recuperar esse blog, né? Eu fui dar uma pesquisada essa semana nesse blog, viu?
Eu devo ter escrito alguma coisa sobre isso, que o justo era pagar isso. Agora, você que parar isso a um trabalho escravo, o próprio Supremo Tribunal Federal não entendeu assim, né? Mas eu queria tocar um ponto com vocês aqui, que a nossa ouvinte Luísa Alencar, ela toca, eu acho que é um ponto que eu mencionei rapidamente há pouco, mas acho que vale a gente aprofundar. Ela diz assim, ó: bom dia, a necessidade de mais médicos no Brasil foi em parte atendida pelos médicos cubanos. Infelizmente, a maioria dos médicos brasileiros não quer estar no interior, querem grandes centros, extremamente burgueses. Era esse ponto que eu estava falando há pouco da formação. Vocês não acham que tem assim uma questão diferencial grande aqui, que é da formação, de um modo geral, do médico brasileiro, que é bastante diferente da formação, de um modo geral, pelo menos, dos médicos cubanos? Que é mas começa com o programa Saúde da Família, que ele já começa a tentar mudar isso. Né? Você começa a tentar uma visão sobre esse atendimento primário. Nós temos uma resolução que eu acho que talvez funcionasse melhor, a ideia de vale, de pagar pelo usuário, porque você conseguia manter as pessoas por meio do mercado, né? Como o SUS faz hoje em grande parte, viu, Tardan? Grande parte do SUS hoje ele paga vales, né? Ele paga pelo usuário, ele não paga pela estrutura toda. Quase 70% do SUS hoje já é essa a realidade. É que é atendido no hospital privado. E eu defenderia, por exemplo, pequenas clínicas, pequenos profissionais. Era a forma de firmar essas pessoas que eles pudessem instalar. Como eu falei, o programa Mais Médicos, parte dele envolveu universidades no interior do país. E isso aí acaba mantendo essas pessoas dentro do interior do estado, que vai focando nessa questão do atendimento primário, também trabalhando em relação a isso. Tem uma questão aí, viu, Tardan, que de fato isso talvez venha mudando. Faz tempo que eu não converso com pessoas do meio, e seria até legal chamar médico para conversar sobre isso, é que, de fato, a formação no Brasil ela é muito tecnicista. Isso. Né? E a pessoa entra na faculdade de medicina pensando, não estou dizendo todos, né? Quanto vai ganhar, não sei o quê, enquanto isso... fazer né? vários cursos de reciclagem. Quem está no interior não tem como... Agora, é uma formação não estou dizendo que é certo ou errado, mas em Cuba se forma gente para fazer esse tratamento básico, que é o que o mundo precisa, o mundo pobre precisa. Né? E o rico também agora, né? Agora, quanto a esse negócio da prefeitura que o Rodrigo diz, é verdade. Só que o Mais Médicos não é prefeitura. Não é a prefeitura que paga. E o pessoal se queixava, além de não receber, o médico que ia para o interior contratado por essas prefeituras tinha que ser um agente político do prefeito. Mas há um ponto também. Alguns, né? Agora, o Mais Médicos não. É pago pelo governo federal e o médico não está subordinado ao prefeito. Mas há um ponto interessante também sobre essa questão do prefeito. Muitas vezes, num pacto federativo maluco que o Brasil tem, muitas vezes a obrigação hoje de saúde, grande parte dela pertence, apesar do Mais Médicos, à estrutura em que o médico vai atender depende do município e não há custeio. Esse é um outro problema sério que as prefeituras têm. Como o nosso orçamento é muito centralizado da União para baixo, isso é um erro absurdo, nós vamos ter situações em que não há como custear o ao redor. Né? Como custear a máquina, como custear o local, como custear o posto de saúde, porque o Pacto Federativo Brasileiro estabelece que o dinheiro vai para a União para depois voltar para estados e municípios. Então é uma maluquice isso, que dificulta muito o acesso à medicina. Ainda sobre esse assunto, o nosso ouvinte Wanda Mota, da Sapiranga, diz: a essência do programa Saúde da Família diz que os profissionais desse programa é para morar na comunidade que atuam, assim como fazem os agentes de saúde. Os médicos brasileiros não aceitam morar nas comunidades, distritos. Por isso, foi preciso chamar médicos de fora que fizeram e fazem um belíssimo trabalho. É uma pena que isso vai acabar. O Mário Neto, do Dionísio Torres, diz: o problema dos médicos daqui do Ceará é que eles não querem ir para o interior, tampouco trabalhar em zonas precárias. Penso que eles deveriam passar uns 2 anos após a formação para conhecer a realidade dos lugares carentes de atenção médica. O Plínio ia falar alguma coisa aqui, ele se empolgou, era exatamente sobre esse ponto, Plínio, não? Aqui tem uma coisa que saiu naquele site Poder 360, que eu espero que esteja equivocado, né? Mas dizendo que o Bolsonaro pode fazer convocação militar para médicos, né? Que estão se formados para... Pois é, isso é uma proposta, mas isso é uma proposta da Dilma. Né? Pois é, não, mas está errado, não estou dizendo de quem seja. Agora eu acho errado também. Agora o que eu acho que poderia, talvez, né, se houvesse, por exemplo, de forma como a pessoa é formada, se houvesse um pré-acordo, tal, etc., ter sim, como tem a prestação de serviço militar, ter a prestação de serviço civil. Mas não de uma hora para outra você pegar e arrebanhar as pessoas e levar. E só para concluir mas aqui... Mas a proposta, só para esclarecer, a proposta, sem discordar, a proposta era a seguinte: o período de residência, necessariamente, 2 anos seria para essa prestação comunitária. Poderia ser razoável se a pessoa entra sabendo como é que vai ser,
se tem esse Ele critério, passa pelo PSF, né? depois é que faz a residência. Vamos agora mais um rápido Deixa eu intervalo. só dizer uma coisa, Tardelli. Rapidinho, Plínio, É rapidinho. bem rápido. Olha, um ouvinte aí disse que médico brasileiro não quer ir para o interior da capital, né? Ah. Aqui nem prefeito do interior mora na cidade. Imagina médico. Você pode ver, a primeira coisa que muitos prefeitos fazem quando são eleitos é comprar uma caminhonete 4x4 para ficar indo e voltando, não mora na cidade. certo. É mais fácil achar uma nota de 100 na rua do que achar um prefeito de algumas cidades aí pelo interior, viu? Neuza Vasconcelos, nosso ouvinte do bairro de Fátima, diz: Marinho, não adianta, conversar com o Plínio é mesmo que enxugar gelo. Flávio Eu da também Messejana. O Flávio da No dia de feriado faltou só a cerveja, um vinho aqui, pois né? é, Pra estar tá aqui bom. nessa, né? Flávio da Messejana diz: concordo com o Marinho. Plínio, temos que torcer para que o governo Bolsonaro dê certo. O Beto Rocha, do bairro de Fátima, diz: sou a favor da retirada dos médicos cubanos porque o dinheiro não vai para eles, sim para o governo. E é isso, vamos a mais um rápido intervalo. Até já! Debates do Povo. Oferecimento CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica, 3081-6400.
E estamos de volta com o Debate do Povo, hoje conversando sobre a decisão do governo cubano de tirar os médicos de Cuba do programa Mais Médicos aqui do Brasil. Participações no estúdio de Rodrigo Marinho, Plínio Bortolotti e de muitos ouvintes. Eu estou vendo aqui pelo Facebook, entrou aqui uma onda de defesa dos médicos aqui. Foi mesmo. O Santiago Júnior diz, a formação médica já foi muito tecnicista, sim. Eu me formei há 9 anos, ou seja, entrei na faculdade há 15 anos e quando entrei já há mais de 2 anos o currículo havia mudado e a atenção primária foi incluída em todos os semestres. Portanto, o discurso outrora correto está desatualizado. Bom saber. O João Paulo, eu não sabia também não, o João Paulo Barros Carvalho diz, salários atrasados, péssima infraestrutura e desrespeito ao profissional e aos pacientes inibem os brasileiros de ir para o interior e não a formação tecnicista, como o Plínio sugeriu. A Aline Santos diz, para quem diz que a medicina era tecnicista, quantas cirurgias de alta complexidade vocês fizeram? A Terezinha Turra, proposta de um bom salário para médicos para irem no interior, onde compensa, inclusive levar a família. Vi um dia concurso que propõe pagar 2 mil e pouco, como paga 6, 7, 8 pelos... Mas médicos é 11 mil. É. Pois é, eu acho que... mas o fato do que o Santiago falou aí é interessante, viu, Tardan? Do fato de muitas vezes os médicos do Brasil não conseguirem entrar no programa. Isso era a denúncia feita à época da contratação. E o Newton Nicoletti fala aqui uma observação legal. Ele diz assim, eu acho que esse pessoal está confundindo medicina com enfermagem. Um médico com formação cubana tem conhecimento menor ou igual aos enfermeiros brasileiros. Portanto, substitui os médicos cubanos por enfermeiros brasileiros que os resultados serão equivalentes ou melhor. Mas aí tem um ponto, mas tem um ponto interessante. Os médicos se incomodam no Brasil violentamente com outros profissionais fazendo funções que eles entendem médico, que é o ato médico, né? Que eles brigam pela ideia do ato médico, proibindo que enfermeiros e outros profissionais da saúde consigam fazer as funções, por exemplo, que o próprio profissional da medicina cubana poderia fazer. Então, assim, já que vocês estão falando isso, é importante vocês defenderem a abertura completa do mercado para que outros profissionais possam fazer isso e o médico é mais especializado. Muitas vezes elogiam o sistema inglês de saúde e esquecem que para você chegar no médico, você tem 2 atendimentos com enfermeiros que fazem o atendimento primário para só depois chegar no médico para se passar do atendimento primário, né, dessa coisa primária. Fala, Plínio. Não. Eu nesse aspecto, eu acho que os médicos são muito corporativos. Aliás, toda profissão é corporativa, né? É muito corporativa. Inclusive jornalistas também. Inclusive jornalistas, né? Que teve aquela briga porque não queriam que o jornalista para fazer o curso de comunicação todo Eu não poderia estar aqui, né? Não, entendeu? Eu defendi de uma forma diferente na época. Eu acho que seria muito rico se você pudesse ter pessoas com outra formação. O Luciano, nosso ouvinte do Eusébio, faz uma pergunta direcionada ao Plínio, mas o Plínio acho que já respondeu lá no início. Eu respondo de novo. Mas diga lá, minha pergunta ao Plínio, você acha certo 70% do que o Brasil paga ficar com o governo comunista de Cuba? Respondi. Você trabalharia dessa forma? Não defendo o indefensável. Ele não defendeu, não. Não, mas se eu for para não defender, então não vou, pronto. Então tá resolvido. Então não pode. Ele foi disse que era para não defender, então eu não vou defender, pronto. Muito bem, estamos chegando daqui a pouquinho, não, temos 9 minutos de programa ainda. Vamos lá, temos muitas participações aí daqui. Francisco Ciro Perro, Rodrigo, seja sincero, ao seu gosto toda a saúde seria privatizada? Seria, sem qualquer dúvida, permitindo que os mais pobres resolvessem seus problemas, como grande parte do SUS resolve hoje com o Vale. Ou seja, as pessoas, em vez de pagar por toda a infraestrutura, pagar por todo o hospital, por burocratas, por uma série de cabides de emprego, nós pagaremos pelo usuário. Seria infinitamente mais barato para o Brasil, mais efetivo e com maior qualidade. É isso que eu defendo claramente. Eu defendo a possibilidade das pessoas conseguirem resolver os seus problemas, que podem ser, inclusive, atendidos por médicos cubanos, venezuelanos, colombianos, uruguaios, médicos de qualquer lugar do planeta Terra, que tivesse a maior abertura do mercado possível e que a gente tivesse um sistema de saúde que funcionasse. Eu só não acho que o Estado, que ele tem que ter burocrata, ter secretário de saúde, um monte de burocrata que não entende nada de medicina, tem um hospital, tem uma estrutura absurda. Você vê o hospital de Quixeramobim, que fica entre Quixadá e Quixeramobim, que até hoje não está pronto o hospital, até hoje o hospital de Quixeramobim só funciona 2 andares do hospital, um hospital feito no terreno, Plínio, que era para ser horizontal, fizeram um prédio. Parece uma obra, você está no meio do nada, aí vem uma obra faraônica, gigantesca, num terreno enorme, que podia ser feita uma obra horizontal, que era muito mais barato, fazer um prédio é muito mais caro do que fazer uma obra horizontal, eles fizeram um prédio. Para quê? Qual a necessidade disso? Gastar o dinheiro, mau dinheiro do pagador de imposto, que é exatamente quando eu falo que imposto é roubo, eu vim com a camisa de propósito para isso. Muitas vezes é para lembrar as pessoas que o dinheiro que é usado pelos políticos, esse dinheiro não pertence aos políticos, esse dinheiro pertence às pessoas, às empresas, a quem gera riqueza no país. É esse o ponto central e tem que ter respeito. O hospital de Quixeramobim, né, ele é um absurdo de quão mal gasto foi o dinheiro dos pagadores de impostos.
Não, o que o Rodrigo fala, o que o Rodrigo chama de voucher, na verdade, são os convênios que o SUS faz com hospitais particulares, né? São válidos, né? Que isso não há problema nenhum. Na verdade, você faz um procedimento que é de um hospital conveniado com o SUS. Santa Casa, por exemplo, que não é nem é um hospital beneficente. Tem um convênio com o SUS. Uma pessoa que faz um procedimento Hospitais de olho, de forma geral, tem convênio com o SUS. A pessoa faz um procedimento lá, o hospital recebe de acordo com a tabela do SUS. Uhum. O nosso ouvinte Raimundo Ivo, do São Gerardo, diz: os médicos deveriam trabalhar no interior primeiro para depois ir para a capital, conhecer a realidade da nossa saúde. Foi um pouco do que a gente falou aqui no bloco anterior. Essa coisa a necessidade que a gente tem de planejamento centralizado é uma coisa absurda, né? Se a gente abrir o mercado, deixar que as pessoas consigam resolver os problemas, a gente vai ter médicos atendendo as pessoas em todos os lugares do país. Essa coisa de entender que vai ter um planejador central que vai determinar onde as pessoas estão, como elas vão funcionar e como elas vão agir, não deu certo até hoje. É assim que o SUS pensa. E não deu certo até agora. Entendeu? A ideia de ter médicos estrangeiros no país, para mim, ela é excelente. Eu adoro essa ideia. Entendeu? Eu acho que ela funciona, ela traz, inclusive, novos conhecimentos e novas possibilidades para outros médicos de outros países para o Brasil. Eu acho que isso tem que ser aberto o máximo possível. Essa é a minha visão. O SUS ele tem vários problemas, mas tem várias áreas que ele atua como exemplo mundial. Tratamento de AIDS, essas doenças tipo diabetes, essas doenças que precisam de medicamento contínuo. Isso funciona muito bem no SUS, é exemplo para o mundo. Esse programa contra a AIDS brasileiro é um exemplo para o mundo inteiro. Então não tem só coisa ruim no SUS. O problema é que muitas vezes os mais ricos acabam usando o dinheiro dos mais pobres para custear os seus procedimentos próprios. Uma coisa eu acho que a AIDS ataca todo mundo, não só rico. Não, né? AIDS ok. Eu estou dando exemplos, por exemplo, tem pacientes de $1 milhão, de $1 milhão. Né? O cara tem um tratamento só para ele, quando ele recebe $1 milhão, necessariamente o programa tem $1 milhão a menos. Todas as pessoas têm $1 milhão a menos. Um exemplo que funcionou bem nessa ideia de vale, né, principalmente para acabar com a fila de cirurgias, foi o que o Dória, né, eu não sou um fã do Dória, longe disso, certo? É mesmo? Eu jurava que ele, eu acho o Dória de jeito nenhum. Não. Eu gosto do João Moedo, eu gosto do Romeu Zema, são políticos que eu gosto. Por tabela gosta do Bolsonaro. Tenho minhas ressalvas. Até porque Novo e Bolsonaro têm situações diferentes. Mais um ponto que funcionou lá no programa, inclusive foi feito com o SUS, viu, Plínio? Que é o programa de zerar a fila de cirurgias. Os hospitais, em tese, em forma geral, não funcionam de madrugada. E uma coisa que eles começaram a ativar foi cirurgias serem realizadas de madrugada, permitindo que os mais pobres, em especial, conseguissem gerar a fila disso. É um programa que depois que é feito, você diz, é tão óbvio. Né? Porque tá lá as máquinas estão lá, os cirurgiões estão lá, os profissionais estão lá. Por que a gente não faz isso funcionar, essa máquina rodar? É um programa inteligente, né? Porque assim como o Bolsa Família, por exemplo, é um programa que funciona para resolver o problema de pobreza. O problema, meu ponto do Bolsa Família sempre é comemorar quem entra e não quem sai. Essa questão do voucher, eu vou dar uma pesquisadinha melhor, mas nos Estados Unidos tem isso em alguns, não sei se em todos, em alguns estados, para o ensino, para escolas. Tem, o Brasil também tem. E está dando errado. O Brasil tem o ProUni. O ProUni dá certo. Tudo bem. Não, pois é. Então, não é assim. Você dá voucher, você resolve todos os problemas. Acho que há casos e casos, né? O meu ponto é só na melhora da gestão. Os incentivos são diferentes. Porque como eu posso ir para a concorrência, se eu não atender bem um usuário nesse local aqui, esse usuário desse local aqui pode ser melhor atendido. Então, eu amplio a possibilidade de concorrência em vez de ter um hospital centralizado. Eu tenho mais opções, eu amplio as opções. Esse é o meu ponto. Porque essa questão de saúde é assim, olha, nos Estados Unidos é todo privatizado. Eu sei o que chama de Obamacare, né? Que na verdade é um plano de saúde barato, mesmo assim, não sei se os liberais lá, ou pelo menos o Partido Republicano, foi contra e está querendo destruir até agora. Agora, se você vai na Europa, Inglaterra, que foi citado aqui, saúde é pública, para o pobre e para o rico. Né? E farmácia lá é só farmácia mesmo, né? Na Inglaterra, não é que nem aqui que vem. Não é. Mas você sabe que o maior lucro das farmácias aqui não é remédio, né? Longe disso. O maior lucro da farmácia aqui são os outros produtos. Pois é, e na Inglaterra é bem diferente. Nosso ouvinte Fran de Maracanã diz: bom debate, é bom ver o Plínio no lugar certo, bom defensor de causas esquerdistas. Bolsonaro agiu corretamente. Pode ficar, mas com justiça. A nossa ouvinte, a Deni, peraí, deixa eu ver o nome dela aqui direito, meu Deus, fugiu aqui. Não, tá aqui. Fátima Denise. Ela diz: os hospitais de Fortaleza estão um caos, falta tudo. Os médicos cubanos foram para os interiores e se sujeitam à precariedade, que é pior que aqui. Conheci médicos brasileiros que não tinham condições de atender naquelas condições. De fato, a estrutura
que os médicos estão trabalhando é muito precária mas ela mesmo. que Isso conheci procede. médicos brasileiros que não tinham condições de atender, mas o médico cubano tem. É isso? Bom, não sei. Não, mas eles têm atenção primária, né? Eles não precisam de tanto material quanto o médico que vai fazer cirurgia, suturas. Nós temos problema no Brasil sério. Tem hospital, falta linha de sutura aqui, falta algodão. Para concluir aqui o raciocínio da Fátima Denise, nosso ouvinte. Enxugar gelo e enganar o povo. O PT fazia isso e nunca se importou com isso. Dizer que mandou médico cubano, pois os brasileiros não queriam ir, é querer tirar a culpa da má administração da saúde brasileira e da corrupção. Mais médicos não significou mais saúde. Olha, aqui a Denise, ela fez uma afirmação realmente polêmica, né? Dizer que mais médicos não significou mais saúde para a população. Isso é fato. Não melhorou, não o índice de melhora dentro do IDH do Brasil, não melhorou nada e decorrente de melhora da saúde. Isso é um fato. Eu só acho que deve perguntar para quem foi atendido. E as respostas são muito positivas, como eu disse, citei aqui o exemplo de uma pesquisa, acho que foi 2016, da Universidade Federal de Minas Gerais. O Francisco Cícero diz aqui, eis a preocupação de Bolsonaro com a medicina. Os soropositivos deveriam arcar com os seus medicamentos como punição pela vida promíscua. Bolsonaro disse isso. Isso é um absurdo, total. Lista dele de barbaridade. Eu não vi essa não, mas isso completo absurdo. E hoje a AIDS já é tratada como se fosse hoje como uma doença recorrente, né? Você já consegue ter um tratamento razoável, uma vida ouvinte tranquila. Aqui, a Lenise da Cruz, ela diz, eu pago, ela parece estar falando dos Estados Unidos, né? Isso aqui é pelo Facebook. Lenise da Cruz, eu pago aqui nos Estados Unidos, pelo Obamacare, eu pago $157 por mês. É aquilo que eu disse, o Obamacare, que é um plano de saúde barato e que mesmo assim os republicanos são contra até isso. Calma, mas eu vou entender sua crítica que é feita. É $100 e poucos que ela paga mas por só mês. para explicar a crítica, só para explicar a crítica que parte dos republicanos fazem. Eles dizem que essa coisa de ter o plano obrigatório num país que defende muito a ideia de liberdade e responsabilidade é um erro na visão deles. Ou seja, eu estou obrigando as pessoas a fazerem isso. Se a pessoa não quiser. Se ela quiser usar esse 157 dela de outra forma. É esse o ponto que eles argumentam. Mas mesmo nos Estados Unidos existem ainda sistemas de voucher, principalmente para os mais pobres. Isso acontece lá. Para quem não consegue... Para quem é muito velho, para quem é pobre, você tem sistemas de voucher. Sistema de voucher para isso. Ou seja, não é que quando fala os americanos não estão nem aí. Não, é uma sociedade que defende em geral os seus pobres. E tem uma forte... O americano tem uma característica clara deles de uma fortíssima caridade. Né? Eles têm talvez um dos países que mais fazem doações para a caridade no mundo como um todo. Mas que havia milhões de pessoas sem assistência à saúde, havia. E o Obamacare cuidou de melhorar a situação. Né? Muito bem, temos aqui muitas participações de ouvintes, já está faltando aqui 1 minuto e 20 segundos para encerrarmos o programa. O Felipe do José Walter reclama aqui, o meu não vai ler. Deixa eu ver aqui, ele disse, bom dia, na minha visão Bolsonaro está certo e o Plínio está sendo contra apenas por ser uma proposta do Bolsonaro. Tá aqui palavras do Felipe do José Walter. Temos um ouvinte aqui, que acho que essa mensagem ele mandou foi uma hora que estava bem de debate entre vocês dois. Ele, cadê o intermediador desse programa, meus amigos? Aí, de repente, ele, muito bem, apareceu. Apareci, estou aqui, sou eu. Mas, às vezes é bom ver a briga, né? Ele falou que sempre escuta o programa, bom trabalho. Muito obrigado ao ouvinte. 50 segundos para encerrarmos o programa. Plínio, mensagem Um abraço a todos, feriado. até mais. Rodrigo Marinho, alguma mensagem nesse feriado? Bom dia da República, né? Bom dia da República. Para mim é golpe da República, para ficar claro, né? Golpe da República, né? Golpe de 1889, primeiro golpe que o Brasil teve. Né? Agradecer por ter o meu filho aqui ter sido tão bem recebido aqui na redação do Jornal Arthur, de 10 anos, campeão brasileiro. Hoje campeão brasileiro. E amanhã, aniversário é o meu pai, que faria 64 anos se tivesse vivo esse ano, Francisco Célio Cavalcante Marinho. Beijo grande, meu pai, onde você estiver. Né? Um prazer, foi um privilégio, um prazer ser seu filho. Ok, aqui só dando os créditos aqui ao nosso ouvinte que eu li há pouco, é o Elianildo Marques, professor de Educação Física do bairro Joaquim Távora. Muito obrigado pelas dezenas de participações de ouvinte no programa de hoje. Desejo a todos um ótimo fim de feriado. Amanhã terá a condução aqui do Fernando Graziani no programa com a Sociedade de Debates. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência você fica com o repórter CBN e em seguida CBN Brasil. Tchau! Debates do Povo. Se você ainda não sabe o que são os podcasts que tanto falamos no ar, a CBN vai te explicar para você descobrir um novo universo.